Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pod da Prof? O tema da aula de hoje é Brasil, expansão territorial e mineração. Vamos lá? Muito bem, queridos, quando tratamos desse grande tema, outros subtemas estão relacionados. E aí nós precisamos falar da presença estrangeira no Brasil. Muito bem, aqui nós precisamos lembrar que a partir de 1500, quando Portugal começa a mandar as suas expedições exploratórias para verificar se de cara encontrava já, né, o ouro e a prata que tanto eles queriam e não encontram, então Portugal vai deixando o Brasil de lado, né, vai fazendo as suas visitações, vem aqui, descobre que nós temos o pau-brasil, que é uma madeira nobre, valorizada na Europa, ok, então traz navios e leva esses navios carregados com essa madeira para comercializar no continente europeu. Mas não é isso de fato que eles querem, então isso não chama muito atenção para os portugueses. O que eles querem mesmo é ouro e prata. Nesse meio tempo, o que nós vamos perceber? Que nações como França e Holanda vão começar a deixar de lado e não respeitar o chamado Tratado de Tordesilhas, né, que justamente dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha. E essas outras nações vão então se questionar por que nós temos que obedecer esse tratado? Por que as terras descobertas são só de Portugal ou Espanha? E começam então a desconsiderar esse documento e vir para cá, né, fazendo algumas expedições e se tornando presentes no nosso litoral. Uma dessas nações são os franceses. Então, os franceses, devido a essa ausência, né, dos portugueses aqui de fato, ocupando, colonizando, né, eles vão então criar algumas colônias no Rio de Janeiro e no Maranhão. A colônia do Rio de Janeiro vai se chamar França Antártica. Então, aqui nós vamos ver protestantes fugidos, então, das perseguições na Europa. Não temos aqui nesse período uma liberdade religiosa, liberdade de expressão. Então, são pessoas muito oprimidas que decidem, então, vir para cá. Aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, eles vão desenvolver o comércio e uma boa relação com os índios tamoios, que conhecem de fato a madeira para o Brasil, onde está, como retirar da mata, né? Então, eles vão estabelecer uma relação bem cordial. Vão promover a evangelização desses indígenas, tá? Veja só, protestantes, né? Vão evangelizar, então, dentro do ramo do protestantismo. O comércio vai ser bem desenvolvido aqui com o pau-brasil através da exploração dessa madeira, e aí tu precisa perceber que isso vai gerar uma concorrência com a exploração da madeira portuguesa. Tá? Em 1560, começa o combate a esses franceses devido, então, a esse fator da concorrência com a exploração do pau-brasil e a evangelização dos índios tamoios fora da religião católica, tá? Em 1567, eles vão ser expulsos e os tamoios que estabeleciam relações com esses franceses vão ser, então, escravizados. É uma forma de fazer uma represália, né? De dar o exemplo do que aconteceria, né, se os indígenas trabalhassem ou ajudassem outras nações que não fossem a portuguesa. A partir desse momento, eles se mudam e vão então lá para o norte, então vão criar a chamada França Equatorial, que aí é no Maranhão. O que nós vamos perceber aqui? Vamos perceber que eles vão ser atraídos pela produção açucareira, que já está sendo desenvolvida. Uma rápida repressão portuguesa vai acontecer aqui, porque Portugal agora já sabe do que eles são capazes, que eles são empreendedores, que eles vão estabelecer o comércio e que isso vai gerar uma concorrência para a produção e exploração portuguesa. Então, diferentemente da França Antártica, que demorou a repressão, aqui não. Aqui nós vamos ver que a atuação vai ser muito rápida. Depois dessa repressão, nós verificamos que eles vão se deslocar para a região do Pará em 1616, vão fundar a vila de Belém. A partir de então, eles vão fazer investimentos em outras localidades, como no Caribe, Guiana Francesa, Canadá e Estados Unidos, tá? Essa é a referência aos franceses. No que tange aos holandeses, nós precisamos entender que Portugal, desde longa data, teve boas relações comerciais com a Holanda, a ponto de que em meados do século XVI já, os empreendimentos canavieiros são financiados por recursos holandeses.
Além disso, né, eles vão financiar as próprias instalações, os engenhos, vão comprar parte desse açúcar para revender, além de fazer a própria distribuição do açúcar português na Europa. Dentro dessa presença estrangeira dos holandeses, nós vamos destacar uma figura que é do Maurício de Nassau, tá? Ele fica aqui entre 1637 a 43, vai promover a construção de Recife, uma certa liberdade de culto naquela região, uma relativa pacificação entre colonos e indígenas será verificada, um desenvolvimento cultural. Então, nós temos aqui todo um avanço nesse aspecto econômico e cultural nessa localidade. O que acontece? Acontece que essa postura de Nassau vai gerar um descontentamento, uma rivalidade com a chamada Companhia das Índias Ocidentais, né? Porque ele está dando uma certa liberdade de culto, ele está tendo um tratamento diferenciado, promovendo um tratamento diferenciado entre colonos e indígenas, né? Esse conflito entre Nassau e Companhia das Índias Ocidentais vai resultar que ele sai enfraquecido e acaba então voltando para a Holanda, e a Companhia das Índias Ocidentais vai então assumir todo o controle do comércio aqui na nossa colônia, aqui na colônia. Para aumentar a sua lucratividade, a Companhia das Índias Ocidentais vai implementar uma série de atividades aqui que vão acabar sendo muito prejudiciais para esses colonos que desenvolveram uma certa relação amistosa com Nassau. A Companhia das Índias Ocidentais vai então cobrar mais impostos, vai começar a cobrar as dívidas. Lembra que falamos anteriormente que os holandeses financiavam instalações. O que é financiar? Fazer empréstimos, conceder empréstimos para eu remodelar ou construir um engenho, empréstimos para que eu compre um maior número de escravos para aumentar a minha produção. Então, perceba, é empréstimo, né? Aquilo que Nassau tentava negociar essas dívidas, dar um tempo maior para o pagamento, quando essa gerência fica só na mão da Companhia das Índias Ocidentais, toda essa relação, ela é descartada. Então, nós temos aqui uma cobrança efetiva das dívidas, ao ponto de ameaçar o confisco dos engenhos, aqueles engenhos que foram financiados com dinheiro holandês, né? Fim da tolerância religiosa, também ameaçavam isso, né? Então, todo o avanço que nós tivemos aqui com Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais vai fazer um retrocesso. Isso gera uma consequência que é uma insurreição pernambucana, 1645 a 54. Foi um movimento justamente de resistência a essa colonização holandesa, mas essa colonização aí, guiada por estas ações da Companhia das Índias Ocidentais. Então, nós vamos ter a revolta de senhores de engenho, porque são os mais atingidos por essas medidas, além de indígenas e africanos, esses, né, africanos que trabalhavam dentro dos engenhos, então eles vão ser levados aí para esse conflito. Os holandeses vão se render em 1654. O que é importante aqui destacar? A consequência disso, né? A consequência dessa briga, dessa disputa aqui entre holandeses e esses nativos, digamos assim. Porque os holandeses eles vão acabar levando a produção açucareira e todo o conhecimento, a fabricação, né, do açúcar para a região das Antilhas. E lá eles vão alcançar grande produtividade. E perceba, os holandeses, já conhecem os mercados consumidores europeus. Por quê? Porque eles revendem o açúcar português, né? E quando há esse atrito entre os holandeses e os portugueses, o que nós verificamos? Uma competição no mercado europeu que vai gerar uma crise no açúcar brasileiro, tá? Aqui, vou deixar a dica para vocês fazerem uma leitura ao que nós chamamos, né, de União Ibérica, que foi um período em que as coroas de Portugal e Espanha estiveram unidas ali, 1580, 1640, por aí. Então, um rei só governando esses dois países. O que isso afeta essa relação com os holandeses? Justamente essa questão, se é um rei que assume essa União Ibérica. Se eu falar para vocês países ibéricos, tem que vir na tua cabeça, Portugal e Espanha. Esses são os países ibéricos. Se estamos falando de uma União Ibérica, então é Portugal e Espanha governados por um rei único, né? Um rei que tem o domínio, então, desses dois lugares. Se este rei
vamos supor que ele fosse espanhol, e ele tem alguma rixa, alguma desavença com os holandeses, então é natural que eu pense que Portugal vai junto nessa rixa, vai junto então nesse enfrentamento, porque o rei é um, né? É um. Então, as relações entre Portugal e Holanda voltam a serem restabelecidas após o fim dessa União Ibérica. Então, esses conflitos que vai se dar aqui dos holandeses, nós estamos situados dentro desse período, tá? Dentro desse período aqui é um período bem complicado para as relações entre portugueses e holandeses, certo, queridos? Então, esse é um ponto importante dentro desse conteúdo chamado Brasil, Expansão Territorial e Mineração. Bom, por que que se faz referência à presença de franceses e holandeses aqui? Porque justamente eles começam uma colonização aqui no Brasil. Até então, até 1530, eu disse para vocês, nós temos visitações, nós não temos de fato colonos vindo para cá, residindo no litoral brasileiro e tentando produzir nessa terra. Isso só vai se efetivar a partir do momento que nós temos essa presença estrangeira. Então, expandir o território que é português, conhecer esse território, tem uma relação intrínseca justamente com a presença desses estrangeiros. Então, eles servem para fazer com que Portugal, de fato, inicie um empreendimento de colonização. Mande gente para cá para morar, para desenvolver uma economia própria, não ficar somente extraindo madeira e levando para Portugal, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que nós temos que destacar nesse grande capítulo da expansão territorial e mineração é, de fato, os instrumentos que contribuíram muito fortemente para a interiorização do Brasil. Porque as primeiras vilas, elas foram fundadas e tu tem que pensar onde, né? O estrangeiro tá vindo para o Brasil, ele já vai se embretar na mata? Não, né, com um bando de índio selvagem, bem entre aspas, né, porque isso é uma expressão histórica, né, uma expressão histórica, então não é preconceito de minha parte, não, isso é uma expressão histórica que a gente encontra em documentos históricos, né, selvagens. Então, eles não iam se embretar na mata, eles iam fundar as suas primeiras vilas, os primeiros povoados no litoral. E a partir do momento que nós vamos desenvolvendo outras atividades econômicas, nós vamos então, de fato, expandindo o território a ser ocupado. Uma dessas atividades econômicas que vai ser implementada muito fortemente a partir do século XVI é a pecuária, né? A pecuária desenvolvida na região sul e nordeste. Veja bem, qual era o objetivo de eu criar, né, animais cavalares, gado vácuo, né? São expressões que a gente usa. Para que isso, né? Para atender a necessidade dos engenhos de açúcar. Então, aqui a pecuária é uma atividade complementar, né? Ela subsidia, né? Então, ela complementa aquilo que é o principal, que é a produção açucareira no Nordeste. Se eu for falar de uma forma bem geralzona, primeiro ciclo econômico. Pau-brasil, primeira coisa que a gente vai explorar, né? Nós portugueses vamos explorar lá naquela terra, pau-brasil, ok. Mas qual é o produto primeiro que eu vou plantar, né? Naquele pedaço de chão lá chamado Brasil? É o açúcar, tá? Então, nós temos aqui um dos primeiros ciclos econômicos do Brasil, que é o açúcar no Nordeste. Então, o gado, né? Desenvolvido por meio da pecuária, ele vai servir como tração, né, como tração, então como meio de transporte, para a carne, para o leite, o couro sendo utilizado para roupas e outros produtos que eram necessários dentro daqueles engenhos de açúcar, tá? E vai promover o povoamento do interior, então a pecuária está vinculada com o desenvolvimento do interior, com o conhecimento desse interior do Brasil. Absorveu força de trabalho após a lenta decadência do açúcar, né? Nós vamos ver aqui que quando o açúcar começa a entrar em decadência, aquelas pessoas que trabalhavam com a pecuária, os tropeiros, não é? Eles vão continuar trabalhando com o gado, mas aí vão dirigir esse gado para outras regiões. E pessoas que estavam dentro dos engenhos vão ver no tropeirismo, né, nessa atividade, também uma alternativa, já que o engenho está em crise, eu preciso fazer algo, né? Então, esse algo é o trabalho na pecuária. Possibilitou o aumento demográfico e o povoamento do sertão, também é uma contribuição da pecuária. Além da pecuária,
Outro instrumento utilizado pela coroa portuguesa para expandir o nosso território, para conhecer o que de fato era seu, é o que a gente chama de bandeiras e entradas. Bandeiras basicamente são privadas e entradas foram movimentos financiados, né, pela oficialidade, ou seja, pelo governo português. Então nós temos aqui empreendimentos, né, no sentido de que são expedições exploratórias e de apresamento. Então, são expedições, eu contrato grupo de pessoas. Para quê? Para explorar o território. Então, são expedições exploratórias. Por quê? Porque o meu objetivo maior da coroa portuguesa, o meu objetivo é encontrar ouro e prata. Até agora eu não achei. Então, eu contrato pessoas para ir, né? Vai, te embreta na mata e tenta achar esse ouro e essa prata, tá? Além dessa expedição exploratória, nós temos também as bandeiras, né, de apresamento. Ou seja, eu vou contratar um grupo de pessoas para ir na mata e capturar indígenas, para trabalhar de forma forçada para mim, tá? Então, são essas expedições exploratórias e apresamento. Ocorreram entre os séculos 16 e 18. Objetivos básicos: descoberta de ouro e prata, mapear o território, combater os indígenas resistentes e também os europeus invasores. Então, eu também contrato um grupo de pessoas para expulsar, né, aqueles estrangeiros que estão vindo aqui querendo explorar essa terra que pertence a Portugal. Faço uma observação no que tange ao sertanismo de contrato, capturar africanos fugidos e desestruturar quilombos. Então, desde o momento que nós temos a entrada, né, de escravos africanos no Brasil, eles vão sempre se mobilizar, mostrar a sua resistência àquela condição. Uma das formas de resistir era fugindo das fazendas e se reunindo em quilombos. Então, eu vou contratar um grupo de pessoas para encontrar onde é que fica esse quilombo, que é um lugar de atração, né? Atração para aquele escravizado. Então, acha o quilombo e destrói. Então, eu estou contratando um grupo de pessoas para fazer isso. Além disso, de capturar, né? Então, os africanos também fugiam. Fugiam, iam para cidades, né? Tentavam fazer outras atividades. Então, se contratava alguém para ir atrás desse africano. Porque tu tem que pensar aqui que aquele dono do engenho, ele comprou aquele escravo. Então, o dono do engenho tá vendo ali um investimento que tá indo embora, né? Um dinheiro que ele gastou e que ele tá perdendo. Então, ele vai contratar pessoas para recapturar, né? Capturar esses indivíduos. Bandeiras ou entradas de apresamento, aí a gente se refere mais aos indígenas, capturar indígenas, tá? No final do século XVII, nós vamos ver que esses bandeirantes vão ter sucesso no que diz respeito ao encontrar, então, o ouro, porque eles acabam encontrando ouro e diamantes na região de Minas Gerais e Goiás. Consequência imediata, aumento populacional para essa região e vinda para a América de outros portugueses, tá? Então, tão sonhado ouro e prata, né? Tão sonhado mineral aqui vai ser encontrado lá no finalzinho do século XVII, ok? Bom, outro instrumento que serve para interiorização do Brasil foram as missões, também chamadas de reduções ou aldeamentos jesuíticos, tá? A criação das missões aqui na América, ela está relacionada justamente com a atuação da Igreja Católica na América Portuguesa, ligada ao movimento de contra-reforma que acontecia nesse período lá na Europa, tá? Então, lembrar aqui do Martinho Lutero, um religioso de dentro da Igreja Católica, ele olha para dentro da sua instituição, ele quer mudanças, ele protesta e a sua igreja, a sua instituição não aceita, né? E ele mesmo assim permanece nos seus ideais, defendendo um posicionamento de que sim, a sua igreja precisa se reformar, né? Existem pontos negativos que ela precisa deixar de praticar, então é o que a gente estuda em reforma, né, em movimento reformista. Lembrando sempre que a partir da reforma é que vai surgir, então, né, as chamadas igrejas, né, luteranas, com referência a Martinho Lutero, né, também chamada de protestante, né? Igreja luterana, igreja calvinista, igreja puritana, né, também chamada, e igreja anglicana. Então, essas aí surgem dentro desse contexto aí de reforma religiosa. Bom, a igreja católica fortemente atacada
Vai ficar de braços cruzados? Não, vai fazer algo nela, vai fazer a contra-reforma. Então, vai adotar uma série de medidas ali para tentar reverter o prejuízo que ela está sofrendo, porque as críticas são muito grandes, e nós vamos verificar que muitos fiéis estão saindo da Igreja Católica e indo para dentro de igrejas que atendem melhor seus interesses, a sua concepção de mundo. Então, as missões estão dentro desse contexto aí. Então, a Igreja Católica impulsiona a evangelização nesse novo mundo, entre aspas, né? Aqui não se conhece Jesus. Então, nós vamos mandar para a América, né? Então, religiosos para fazer a catequização desses indígenas. Então, conseguir, né, conquistar novos fiéis para uma igreja que está perdendo bastante fiel, tá? Então, é dentro desse contexto. Muito bem. Eles vão contribuir às missões, né? Vão contribuir para a evangelização, para assistência aos pobres, aos enfermos, vão contribuir com atividades educativas. Então, pensa que Portugal não pensa em desenvolver essa terra Brasil. Isso aqui é uma colônia de exploração, né? É uma colônia de exploração. Que eu puder tirar daqui dessa terra para enriquecer Portugal, eu vou fazer. Eu não quero o desenvolvimento dessa localidade, tá? Então, eu não vou me preocupar em criar algum lugar para cuidar dos doentes, para cuidar dos idosos, favorecer a educação de jovens. Não é uma preocupação, né, do rei português isso. Então, essas atividades são minimamente atendidas por esses religiosos que vêm para cá, né? Então, eles fazem a evangelização, mas eles também assistem os doentes na medida das suas condições, né? Os pobres, tá? Empreendimentos autossuficientes significa que dentro de uma missão jesuítica, né, os indígenas, que são os trabalhadores ali, que estão reduzidos, né, estão dentro daquela aldeia ali, daquela fortificação, eles vão produzir aquilo que eles necessitam para viver ali naquela comunidade. Desempenham o extrativismo vegetal e a mão de obra para tudo isso é a indígena, tá? Vai ser aqui, pessoal, o alvo predileto dos bandeirantes, tá? Se eu sou um fazendeiro que estou contratando bandeirantes para capturar indígenas para servir de mão de obra escrava dentro da minha fazenda, raciocina, né? Se tu fosse o bandeirante, qual lugar tu iria? Né? Óbvio que tu iria atacar uma missão jesuítica, né? Por quê? Porque lá já estão os indígenas. Os indígenas estão ali reduzidos, já estão sendo colocados numa outra sistemática de trabalho, numa outra sistemática de organização do seu dia a dia, né? Lembra que aqui eu tenho uma mudança cultural muito grande para aqueles indígenas ali, né? Qual é a concepção de trabalho para o indígena? Concepção do tempo, o que fazer com o seu tempo de convivência, a linguagem, né? Então, veja, se tu tá dentro de uma redução, tu tem hora para acordar, tu tem hora para se alimentar, tu tem hora para dormir, enquanto tu não tá fazendo isso, tu tá no trabalho, né? E para que o trabalho? A concepção do trabalho dentro de uma comunidade jesuítica se assemelha muito mais ao trabalho dentro do regime pré-capitalista que nós já estamos aqui dentro desse contexto europeu, né? É uma outra concepção. Então, esses indígenas reduzidos, né, eles já estão no ritmo do trabalho ideal dentro de um engenho, por exemplo, tá? Então, serão um alvo predileto desses bandeirantes. Esse assédio, as reduções, vai gerar a guerra guaranítica, que nós podemos fazer uma aula depois específica sobre esse movimento, mas isso é para dizer para vocês que há um conflito muito forte entre os bandeirantes e os indígenas, entre bandeirantes e os jesuítas, que muito se queixam desse assédio dos bandeirantes nas reduções, tá? Provocou uma mudança cultural do indígena, claro, né? Muda sua rotina, muda a língua, costumes, né? A resistência indígena, pessoal, sempre houve, né? Sempre houve por meio da fuga, recuso de fazer aquele trabalho, né? Recuso de participar das atividades, tá? Então, a resistência é muito forte. Século XVIII, os jesuítas vão ser expulsos devido às reformas do Marquês de Pombal. Então, ele entende que os jesuítas estão tendo uma atuação muito forte aqui, nessas terras, né, portuguesas, estão com muito poder, então ele entende que esses jesuítas devem ser expulsos, devem ter o seu poder reduzido, isso no século XVIII. Fechou? Muito bem, vamos para
as drogas do sertão. Aqui nós temos uma outra atividade que contribui para a interiorização do Brasil, né? Por busca de plantas medicinais, temperos, né? Sempre um primeiro momento é achar ouro e prata, mas se eu não acho, o que mais, né? Portugal pode se beneficiar. Então, plantas medicinais, temperos na região do Norte e Nordeste. As primeiras expedições na Amazônia, já em 1540, começa essa exploração. Lembrando que eles vão seguir sempre o curso, né, dos rios e dos seus afluentes, tá? A busca por metal era o principal objetivo. Vamos ter aqui muitas mortes, né, de quem se embreta nessa mata, porque justamente as intempéries, falta de conhecimentos geográficos, né, doenças, né. No século XVII, os jesuítas vão iniciar missões para a exploração de riquezas naturais também nessa região norte e nordeste. E vão introduzir a produção de algodão e tabaco, certo? Muito bem, agora nós vamos para o ponto final deste grande assunto aí, né, que é expansão territorial e mineração. Vamos falar um pouquinho sobre a mineração. Como nós já falamos, no finalzinho do século XVII, os bandeirantes encontram, né, o ouro tão buscado aqui. 1693, 95, na região de Minas Gerais. Olha o nome do estado, Minas Gerais. Recebe esse nome em virtude, então, das minas de ouro. Lembrando sempre, pessoal, né, que nós temos as consequências para Minas Gerais dela ter um território tão rico em minério, né? Quais são as consequências? As tragédias, Mariana e Brumadinho, né? Minas Gerais é um estado muito problemático nessa questão, porque tem um território altamente explorado, né, pela mineração. E as consequências disso para o meio ambiente, para a população, nós estamos sentindo. Veja, desde 1693 que a exploração do ouro começou lá, e não termina, né, e não termina. E já se foi lá mais de, né, 300 anos, né? Mais de 300 anos essa exploração de ouro na região de Minas Gerais. Então, as consequências não são bonitas, como nós já estamos sabendo, e elas vão continuar acontecendo, porque a prática permanece, né? A falta de respeito ao meio ambiente, falta de cuidado e de seriedade com essa atividade tão importante. Essa descoberta do ouro na região de Minas Gerais vai vir dentro de um contexto muito importante para Portugal, porque Portugal, nesse momento de descoberta do ouro, passa por uma crise econômica muito forte devido à queda do preço do açúcar. Lembra, né, que nós temos a concorrência dos holandeses agora muito forte, então isso traz um prejuízo para Portugal. Além disso, Portugal nunca foi feliz nos acordos comerciais que fez, sempre fez acordo comercial desfavorável com a Inglaterra, no sentido de que sempre comprava mais do que vendia, né? Então sempre sai mais recursos de Portugal do que entra. Então, quando é descoberto o ouro aqui nessa região, isso favorece muito. Então, esse ouro brasileiro vai servir para o pagamento de dívidas, dessas dívidas desses acordos, além de ser usado para gastos supérfluos e ter sido no nosso ouro também muito contrabandeado, como a gente sabe. A descoberta da mineração, então, provocou o deslocamento populacional do Nordeste, que estava em decadência, para a região de Minas. Tudo isso tu já tem que ir imaginando, né, acontecendo. Bota o mapa do Brasil aí na tua cabecinha, localiza o Nordeste, agora imagina um monte de pessoinha, né, colocando uma trouxa nas costas e descendo a região de Minas Gerais. Então, um deslocamento de população muito forte. Aqui nós vamos verificar uma sociedade muito mais dinâmica, porque nós vamos ver o surgimento de centros urbanos com desenvolvimento de vários ofícios, né? Então, quando eu tenho uma sociedade açucareira, eu tenho uma sociedade mais rígida, né? Ou eu sou o escravo, ou eu sou o dono do engenho. O meu meio de vida é o rural. Quando a mineração ela é descoberta e há esse fluxo muito grande de pessoas indo para lá, são pessoas que vão explorar, né, que vão tentar achar esse ouro, mas também serão pessoas que vão se preocupar em levar o gado para abastecer aquela região, de ir em outras vilas mais fortes, assim, já estabelecidas, pegar utensílios que podem ser revendidos naquela região mineradora. Então, nós temos uma diferença aqui, né, um desenvolvimento diferente. O garimpo atraiu muitos portugueses para a região. Nós vamos ver que o centro administrativo dessa colônia vai migrar. Então, quando eu tenho
a cana-de-açúcar bombando, nós vamos ver que o centro administrativo está em Salvador, né? Então, as autoridades estão muito próximos ali da geração de riqueza. Quando o açúcar entra em decadência e é descoberto o ouro em Minas, nós vamos verificar que o centro administrativo também muda, vem mais para o Rio de Janeiro. Tá? A integração colonial vai ser muito forte com ouro. Outras áreas vão se desenvolver, então, para abastecer essa zona mineradora. Primeiros tempos, obviamente, que são de miséria, não temos nada, né? Nós temos o mato e deu, né? Então, nós precisamos de uma estrutura mínima. Para que esse ouro realmente seja explorado, Portugal, então, vai doar pequenos pedaços de terra para o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência, né? Portugal quer que a gente encontre o ouro, explore esse ouro e mande para lá. Bom, nós vamos precisar comer minimamente, né? Então, Portugal começa a doar pequenos lotes para que sejam feitas as primeiras roças, né, para abastecer essa população que está indo para lá. Então, os primeiros anos são muito difíceis. Dentro desse contexto, nós temos o que se chama de Guerra dos Emboabas, porque os paulistas, bandeirantes que descobrem o ouro, eles se acham, né, no direito de somente eles explorar, e aí nós vamos ter o conflito com outros, né, estrangeiros, aqui entre aspas, né, outros, que vão dizer que também têm direito, que também querem, né, na verdade, explorar essa riqueza. Portugal vai intervir porque estava atrapalhando a exploração, certo? Quando é descoberto esse ouro, a metrópole, Portugal, vai então empreender uma série de medidas para tentar controlar ao máximo essa produção e evitar o contrabando. Então, dentre as medidas adotadas, nós destacamos criação da capitania de Minas Gerais. Então, se eu crio uma capitania, eu estou criando um território diferenciado, eu vou criar órgãos responsáveis pela fiscalização dessas minas, pela doação de uma parte de uma mina para determinada pessoa explorar. Então, é toda uma série de órgãos aqui que nós precisamos criar para ter esse controle dessa exploração. Vamos criar também taxas e impostos. Aqui surge o famoso quinto, né, que é 20% do ouro produzido. Então, esse é um dos tributos que se iniciou, né, a cobrança nessa região. As casas de fundição, isso aqui é muito importante, porque à medida que Portugal acredita que o contrabando está muito forte, ela vai adotar uma medida extremamente pesada, que é a criação de casas de fundição, justamente para que o ouro produzido, o ouro encontrado, seja transformado em barra. Então, quando eu transformo um ouro em barra, fica mais difícil de eu contrabandear. Aqui surge a chamada expressão, né, santinho do pau oco. Né? Quem não conhece, né, um santinho do pau oco? Bom, hoje tem um significado, aquela pessoa que aparenta ser uma pessoa santa, né, mas que na verdade faz altas tripulias, né? Então, essa expressão surge aqui por quê? Porque nesse período existia de fato santos esculpidos em madeira. E dentro daquela madeira ali era uma parte oca que eu poderia colocar ouro e contrabandear. Então surge aqui a expressão do santo ou santinho do pau oco, certo? Essa decisão de transformar o ouro produzido em barra vai trazer como resultado a chamada Revolta Felipe dos Santos, também chamada Revolta de Vila Rica, em 1720. Porque tu vai pensar o seguinte: se tu é um pequeno comerciante que está se estabelecendo, tu tá levando gado para a região, as pessoas vão ter que pagar com o quê naquela região mineradora? Vão te dar uma barra de ouro? Vão te dar muitas barras de ouro em troca de uma cabeça de gado? Ou vão te pagar com pequenas pepitas? Então, esse ouro fracionado, né, ele favorece o desenvolvimento da região, da compra e venda de produtos. E quando a coroa decide que deve se fazer barras de ouro, traz um descontentamento muito grande, tá? Também vai controlar as entradas e saídas dessas áreas auríferas. Então, a coroa portuguesa vai criar 2 estradas reais. Então, todo o ouro produzido só poderia passar ou pela estrada A ou pela estrada B para se dirigir até o Rio de Janeiro e dali sair, então, o carregamento para Portugal. Certo, queridos? Fechando aqui esse assunto, vocês precisam fixar essa diferença entre sociedade açucareira e mineradora. Uma é sociedade rural, isolada, forte estratificação social. Existe aqui a figura da Casa Grande da Senzala, né? Que é muito diferente da sociedade mineradora, uma sociedade mais urbana, uma diversidade social maior, dinâmica na economia.
tá? Apesar de tudo isso, não diminuiu a desigualdade social nesse Brasil nascente aí, tá? Também preciso destacar para vocês a importância desse ouro, né? Esse ouro aqui no desenvolvimento da colônia, né? Então, um dos grandes favorecidos pelo ouro, claro que é Portugal, né? Ela consegue gerir sua economia, quitar as suas dívidas, mas a colônia também é beneficiada por esse ouro, né? À medida que promove essa série de dinamismo aqui na sua economia e na sociedade. Também nós vamos ver as cidades mineiras recebendo embelezamento, contratando artistas aqui, a figura do aleijadinho muito importante dentro desse período da mineração, né? Nós vamos ver igrejas com muitos detalhes em ouro, inclusive, né? Então nós temos aqui um boom cultural financiado por essa exploração do ouro, né? Então, Portugal foi beneficiado? Foi, mas a colônia também, né? Então, não posso dizer que somente Portugal foi beneficiado por essa produção aurífera, certo, queridos? Então, nós precisamos ter em mente esses pontos aí, né? Então, Brasil, expansão territorial, nós temos vários instrumentos que vão contribuir para a expansão do território português, da ocupação desse território por parte dos portugueses. E foi isso que nós vimos na aula de hoje, tá bem? Espero que tenham gostado, fiquem bem e até o próximo Pode da Prof. Tchau, tchau!